Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Morreu aos 96 anos a Rainha Elizabeth II. A informação acaba de ser divulgada pelo Palácio de Buckingham. O anúncio da morte da rainha que ocupou o trono britânico por mais de 7 décadas marca o fim de uma era no Reino Unido. A primeira autoridade informada foi a primeira-ministra Liz Truss. O falecimento é comunicado também aos chefes de Estado dos 15 países em que a rainha era chefe de Estado. Mais cedo, o Palácio de Buckingham, em um comunicado incomum, informou que o estado de saúde da rainha preocupava os médicos. Todos os integrantes da família real foram comunicados imediatamente e seguiram para o castelo de Balmoral, na Escócia, onde ela está. A mais longeva monarca britânica se tornou ao longo dos anos não apenas um símbolo do país, mas também um ícone da história e uma referência para diferentes setores, da diplomacia à cultura pop. Sem sombra de dúvida, depois de 70 anos de governo, uma mulher que atravessou desde a experiência da Segunda Guerra até o fato de ter sido a primeira desde o século XIX a não ser coroada imperatriz, porque a Índia deixou de pertencer ao Império Britânico em 1947, tendo vivido uma longa experiência familiar também, com filhos, netos, bisnetos, ela é uma era. Mas há um princípio que em francês a gente diz "Le roi est mort, vive le roi". O rei morreu, viva o rei, porque a monarquia é maior do que uma pessoa. Mas eu diria que Elizabeth é a cara da monarquia para muita gente, para uma grande quantidade, não apenas de britânicos, mas cidadãos ao redor do mundo. Basta você pensar o seguinte: cite um rei ou uma rainha de outro país europeu. A maior parte das pessoas terá dificuldade com essa resposta, mas a rainha Elizabeth II, a rainha do Reino Unido, esta rainha vai ficar na história com certeza. Como não podia deixar de ser, a morte de Elizabeth II causou repercussão imediata. Líderes de diferentes partes do mundo enviaram mensagens de condolências e exaltaram o legado da rainha. Nas ruas de Londres, moradores também saíram às ruas para prestar homenagens à monarca. Olá, sou Manuela Lucena, psicóloga intercultural e clínica, especialista em trauma. Gerencio uma clínica de psicose complexa aqui em Londres. Hoje eu completei 40 anos e me mudei para Londres em 1995. Eu morei fora um tempo, uns anos, e voltei antes do Brexit. E estou aqui permanentemente agora. Como residente em Londres, não tem como não sentir a rainha em todos os lugares, né? Assim, não existe uma lojinha de turismo que você não passe na frente e não veja a carinha dela. Então, sim, ela era muito sentida no dia a dia mesmo. A comoção inicial foi muito triste. Eu vi muita gente chorando na rua. Para mim foi um dia muito especial, porque eu estava no restaurante que eu vou morando meus 40 anos hoje. E tinha alguns brasileiros e a gente começou a conversar. E a rainha, não sei o que. Não, vai durar muito ainda. Então tem muito essa sensação, eu acho que todo mundo aqui Tem gente que nasceu e morreu com a rainha no poder, né? A rainha sendo a rainha. E eu acho que até que a gente tomou por certo isso. Eu acho que todo mundo chegou a acreditar dentro de si que ela ia viver para sempre, sabe? Ela sempre passava segurança. Engraçado, né? Eu acho que pro país todo para quem eu falava, ela trazia uma segurança. É a única certeza que a gente tinha na Inglaterra. Uma das primeiras manifestações públicas partiu do filho mais velho de Elizabeth, que assume o trono britânico e agora passa a ser o rei Charles III. Aos 73 anos, Charles é o monarca mais velho a conduzir a coroa britânica e terá pela frente a missão de suprir a ausência de uma rainha que conseguiu superar diferentes crises e períodos turbulentos. Agora, o príncipe Charles, o rei Charles III, se preparou a vida inteira para isso, mas já chega ao trono com uma série de problemas para lidar. Primeiro, a própria impopularidade, que vem desde o período em que ele se envolveu com questões políticas, questões ambientais, ele é muito ligado à questão arquitetônica, arquitetura, urbanismo das cidades. Depois, os problemas que ele teve no casamento com a princesa Diana e o fato de ter voltado a ficar com a Camila
Parker Bowles, né? Além disso, os problemas enfrentados pelo Reino Unido, que tem uma inflação altíssima, a mais alta do G7, está em 10%, pode chegar a 15%, energia muito cara e saindo de um primeiro-ministro, Boris Johnson, que governou num período bastante tumultuado, até porque ele próprio criou uma série desses tumultos, e com um partido conservador bastante desgastado, que, no entanto, a sua base, os seus filiados, ainda têm preferência pelo Boris Johnson. O luto na família real britânica abre espaço para dúvidas sobre o futuro da monarquia e o papel que o novo rei terá na tentativa de renovar o significado da coroa para o Reino Unido. No Item Mais de hoje, vamos falar sobre os desafios para a coroa britânica após a morte da rainha e o legado de Elizabeth II. Nessa primeira parte, conversamos com Carlo Caucci. Ele é professor de Relações Internacionais do IBMEC, em São Paulo. Muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Professor, inevitavelmente, vou começar essa conversa lhe perguntando sobre o legado de Elizabeth II. Afinal, foram 70 anos no trono britânico. Qual foi a principal marca dela nesse período? Com certeza, a primeira coisa que ela deixou é uma marca de dever cumprido, né? Uma percepção para os britânicos de compromisso com a nação que ela teve até o último dia. Ela podia muito bem abdicar há muito tempo, considerando que ela já tem um herdeiro, que é o atual rei Charles III, mas ela quis desempenhar o papel que foi dado pelo destino de uma forma até turbulenta. Lembramos que o pai dela morreu de forma improvisa quando ela estava numa viagem no Quênia, nos anos 50, e ela assumiu muito jovem, com 25 anos, esse papel tão importante de rainha do Reino Unido. Então, com certeza, o maior legado que Elizabeth deixa é de dever e de compromisso com a nação. Ela representou para o Reino Unido muito mais do que um monarca ou uma monarca, como houve no passado e como haverá no futuro no Reino Unido. Ela representava a nação por si só. Mais ou menos do mesmo jeito que a Rainha Elizabeth I representou a Golden Age, né, a Idade de Ouro do Reino Unido, no século XVII, a Rainha Elizabeth II provavelmente será lembrada como uma monarca durante o qual reinado o Reino Unido vivenciou momentos de glória, seja econômicos, como nos anos 80, durante o governo de Margaret Thatcher, mas também de glória cultural, né? Por exemplo, lembrando que os Beatles surgiram durante o reinado de Elizabeth II. Pelo que o senhor nos traz essa sua primeira resposta, professor, vai um pouco em linha com o que diz a nota da Casa Branca. De fato, Elizabeth II foi mais do que uma monarca? Ela definiu uma era? Com certeza. Uma era muito longa, uma era que, no final das contas, teve suas dificuldades, mas que foi próspera para o Reino Unido. Lembrando que a Elizabeth II pegou um Reino Unido que estava devastado pela Segunda Guerra Mundial, ainda tinha no Reino Unido o racionamento de alimentos, de energia, ainda nos anos 50. Então era um país que, mesmo estando entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, estava em uma situação muito complicada. E nos anos 60, nos anos 70 um pouco menos, mas de novo nos anos 80 e depois nos anos 90 e 2000, o Reino Unido conheceu uma expansão de seu PIB, de seu bem-estar, de sua economia, se tornando, por exemplo, o maior mercado financeiro da Europa. E mesmo depois do Brexit, mantendo esta posição, que com certeza será lembrado no futuro como um momento feliz, né? Um momento próspero, com suas dificuldades, porque também os britânicos sofreram, por exemplo, durante a crise petrolífera dos anos 70, sofreram com algumas greves também antes da chegada, de novo, de Margaret Thatcher, que conseguiu resolver os problemas que estava vivenciando a economia britânica. Fizeram erros também, por exemplo, a invasão do Iraque em 2003, mas no final das contas foram 70 anos em que o Reino Unido conseguiu crescer e se afirmar como uma potência mundial. Inclusive, com o fim do Império Britânico, professor, a gente acompanhou a criação da Commonwealth, ou seja, temos a monarca, Rainha Elizabeth II, ela como chefe de Estado de outros 15 países para além do Reino Unido. Isso foi uma grande demonstração do poder e até mesmo da articulação da Rainha Elizabeth II? Com certeza, porque lembramos que, diferente de outras potências coloniais que também perderam as suas terras, suas colônias africanas e asiáticas, o Reino Unido não enfrentou uma guerra prolongada, não enfrentou nenhum tipo de conflito prolongado, como, por exemplo, diferente da França, na Algéria, ou a França no próprio Vietnã, antes da entrada dos americanos. Os britânicos não enfrentaram nenhum tipo de conflito como esse,
tirando alguns episódios, por exemplo, no Quênia, com os Mau Mau, algumas coisas pontuais, e conseguiram gerenciar o próprio império e a saída das tropas britânicas, a saída dos governadores britânicos dos territórios que eram governados por eles, sem nenhum tipo de problemas maiores. Lembrando que, por exemplo, a Índia, que se tornou independente em 1948, teve uma devolution, né, como se fala em inglês, uma devolução de poderes pacífica, feita, por sinal, por um membro da Casa Real, da família real, que era o Conde Mountbatten, mas também tivemos nos anos seguintes, por exemplo, Gana, onde a rainha foi pessoalmente visitar o país, que foi o primeiro país que se tornou independente das colônias britânicas na África, entre outros. E a força e a capacidade, até diplomática, dessa mulher conseguiu manter muitos países ainda reconhecendo ela como chefe de Estado, mesmo se tornando, de fato, nações independentes. Então, com certeza, ela foi muito capaz, nesse aspecto, de articular de forma positiva, propositiva, esta mudança de patamar, nessa mudança radical, essa saída do Reino Unido de suas antigas colônias. O que também é muito exaltado, professor, é o fato da Rainha Elizabeth II ter superado emoções próprias diante das atribuições da monarquia. Porém, ao longo desses 70 anos, questões familiares acabaram vindo à tona, não necessariamente ligadas a ela, mas, por exemplo, escândalos recentes com o príncipe Andrew, também a saída de Harry e Meghan da família real, a questão também envolvendo o príncipe Charles e Lady Di, quando houve ali, inclusive, uma resistência após a morte de Lady Di para que a bandeira ficasse a meio mastro, já que na época ela já era divorciada do príncipe, agora rei Charles III. Em que medida que esses fatos acabaram, de alguma forma, abalando a popularidade da monarquia britânica? Mas, com certeza, os problemas maiores para a Rainha Elizabeth nesses 70 anos de reinado não vieram de fora do Palácio de Buckingham, vieram de dentro dele, porque foi a família real que foi aquela que mais gerou problemas para a estabilidade da própria coroa, né? Os próprios movimentos republicanos que existem hoje no Reino Unido, são minoritários, mas existem, de fato, eles se alimentaram desses escândalos e apontaram as fraquezas da monarquia, que de fato é feita por seres humanos como nós, então também tem suas fraquezas, tem seus defeitos, né? Tem suas culpas, para tentar apontar para uma mudança de regime político, né? Regime institucional no Reino Unido. Então, com certeza, o comportamento de muitos membros da família real não foi exemplar em muitas ocasiões. Ela, por sinal, como chefe de Estado, se mostrou sempre impecável em suas atribuições, diferente, por exemplo, de outros monarcas na Europa, fazendo exemplo também de um monarca, vamos dizer assim, recente, que acabou tendo que sair do trono por causa do seu comportamento, o antigo rei da Espanha, Juan Carlos, que não teve um reinado exemplar nesse aspecto, seja por escândalos pessoais com amantes, escândalos sexuais, mas também com escândalos econômicos, tanto que ele hoje tem até problemas com o seu sucessor, que é o seu filho, Felipe, né, o rei Felipe da Espanha. No caso da rainha, ela sempre se mostrou uma chefe de Estado e uma chefe da família real também impecável, e os filhos e os netos e as mulheres que depois casaram com eles, não somente Diana, não somente Meghan Markle, mas também, por exemplo, Sarah Ferguson, para lembrar outras, foram, de fato, problemas que ela teve que administrar ao longo do seu reinado. E, de fato, essa questão por exemplo, como você lembrou, de momentos considerados muito frios, né, onde a rainha se demonstrou muito fria, ou pelo menos foi lembrada assim, como no caso da morte da Lady Diana, ela simplesmente fez o dever dela. Ela aplicou o protocolo que estava previsto, o protocolo real, com o tratamento de membros da família real e membros que não faziam mais parte da família real. E depois do divórcio, Diana não fazia mais parte da família real. Então, de fato, ela foi correta até o extremo, considerando do ponto de vista humano, né, os sentimentos que podem ter, por exemplo, os netos dela, mas ela, de fato, fez aquilo que o dever mandava. Então, isso, de novo, é o grande legado da Rainha Elizabeth, nas partes positivas, mas também nas críticas que podem surgir nesse aspecto. Professor, o que esperar a partir de agora em termos de protocolos? Sabemos que havia inclusive um plano já definido, aparentemente com o aval da própria Rainha Elizabeth II, no que se refere ao funeral, de onde ela será enterrada. O que esses protocolos definem a partir de agora? Uma das coisas que os britânicos sabem fazer, que são os melhores do mundo, além das guerras, são as cerimônias. Os britânicos são mestres nas cerimônias, de todas elas, né, das menores cerimônias escolares até cerimônias de funerais de Estado para soberanos. A gente viu isso, né, durante a pandemia, por sinal, com a morte do marido do príncipe consorte, Philip,
que faleceu há poucos meses, e com certeza vimos isso também, por exemplo, no começo desse século, em 2002, com a morte da mãe da Rainha Elizabeth, que também se chamava Elizabeth, por sinal, mas a gente vai ver com certeza uma cerimônia muito sóbria, mas ao mesmo tempo muito marcante, vai lembrar para os súditos tudo aquilo que a rainha representou para eles, e também vai marcar a passagem de bastão da geração da Rainha Elizabeth para a geração dos filhos dela, começando com Charles, que tem, lembramos, 73 anos, e depois, no futuro, passará também para William. Então, com certeza, a gente tem que esperar um funeral de Estado, de novo, elegante, sóbrio, com a pompa que é obrigatória nesses momentos, mas também sem exageros, com a aplomb, como se fala, né? Típica aplomb britânica, que a rainha, com certeza, preservou durante tantos anos. Professor Carlo, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer e até uma próxima. Muito obrigado. Até mais. 70 anos atrás, em 1952, Elizabeth II se tornava a rainha da Inglaterra, com apenas 25 anos. Voluntária na Segunda Guerra Mundial, coroada em plena Guerra Fria, monarca do fim do Império Britânico e condutora da coroa ao século XXI. A Rainha Elizabeth foi testemunha e personagem marcante da história nos últimos 70 anos. A gente vive uma era de estridência, de exercício do poder de forma estridente, com menosprezo pela liturgia do cargo. Ela representa exatamente o contrário disso. Alguém que separou a vida pessoal, as emoções, foi treinada para isso, separou as emoções próprias do exercício do seu cargo, do seu poder, e fez isso de forma absolutamente exemplar. Digo que foi treinada pelo pai e pela mãe, George VI, que se chamava Albert, e assumiu o nome George VI para dar uma continuidade ao pai George V, depois da ruptura representada pelo Eduardo VIII, que abdicou para se casar com uma americana que já era 2 vezes divorciada. E o George VI não queria que a filha dele tivesse o mesmo problema que ele, chegar ao poder sem ser preparado. Então ela foi muito bem preparada para esse cargo. Uma das últimas aparições públicas da rainha se deu por meio das imagens do encontro dela com a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, 2 dias antes da morte de Elizabeth II. No pronunciamento após o falecimento da rainha, a premier manifestou pesar, lembrou momentos marcantes da trajetória de Elizabeth e deixou uma mensagem de boas-vindas para o novo rei, Charles III. Ela assumiu o reinado depois da Segunda Guerra Mundial, viu o desenvolvimento do Commonwealth, passou de uma família de 56 nações em todo o mundo. Nós somos hoje uma nação moderna. E a Rainha Elizabeth II nos trouxe estabilidade e a força que precisávamos. Ela foi o espírito do Reino Unido e esse espírito será sempre lembrado. Com a passagem da Segunda Era Elizabetana, nós entraremos numa nova era, num momento magnífico para o nosso país, como Sua Majestade havia desejado, dizendo as palavras: Deus salve o rei. Com a morte da rainha, autoridades britânicas deram início aos protocolos da chamada Operação London Bridge, que prevê um período de 10 dias em que uma série de medidas são adotadas para marcar a despedida da monarca. O rei Charles III, ele faz um tour pelos países que compõem o Reino Unido, pela Irlanda do Norte, pela Escócia, onde recebe condolências, é tudo parte da tradição, né? E ele já automaticamente assume, né, o trono, a coroação. A gente não tem data ainda, não é algo automático, assim, imediato, mas ele já é rei. Com isso, né, o corpo de Rainha Elizabeth II deve vir para Londres, para o Palácio de Buckingham. Depois de uns dias, ele vem aqui para a Abadia de Westminster, onde há a cerimônia privada, né, para familiares e convidados mais íntimos. Isso também não é apenas um dia, né, tudo ao longo desses 10 dias. E o público tem a oportunidade de se despedir da rainha no Palácio de Westminster, que é onde funciona o Parlamento Britânico. Como fica o Reino Unido sem a Rainha Elizabeth II? Quais são os desafios para o rei Charles III? Sobre o futuro da coroa britânica, conversamos agora com o Vinícius Rodrigues Vieira. Ele é pesquisador, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor Vinícius, sempre um prazer lhe receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bem, professor, vamos olhar um pouquinho para o
que vem por aí, né? Quando a gente fala desse futuro da monarquia britânica. Temos o príncipe Charles, que quando acompanhamos os índices de popularidade com relação à rainha Elizabeth II e com relação ao próprio filho, o príncipe William, o índice dele é bem mais baixo. E no momento, inclusive, que os custos de manutenção da monarquia britânica eles são questionados por parte da população. Monarquia britânica corre riscos após a morte de Elizabeth II? Sim, um risco, não imediato, eu diria. Ninguém aqui vai falar que amanhã a monarquia vai acabar, ou com a morte da rainha Elizabeth II, a monarquia já teve o seu fim, não é isso. Mas o príncipe Charles, claramente, agora rei Charles III, tem um problema de popularidade, como várias pesquisas indicam. Estaria ali por volta de 40%, 42%, segundo a mais recente pesquisa do YouGov, que é um instituto de pesquisas muito respeitado. Então, ele tem ali a dizer o que veio, né? Por que ele vai ser rei? Qual a legitimidade dele? Isso depende, obviamente, de ele aumentar os índices de popularidade aí ao longo dos anos próximos vindouros, né? Aí ao longo de seu reinado que acaba de se iniciar. Não havendo ali aumento na popularidade, não é ruim, mas pior se houver uma queda na popularidade. Por quê? A ele claramente lhe falta carisma, lhe falta simpatia, o que o seu filho tem. Então, nós podemos esperar aí no médio, no longo prazo, e qual seria esse tempo exato, para daqui 5 a 10 anos, movimentos nesse sentido de antecipar uma transição. Muitos dizem, não, mas a monarquia tradicional tem que respeitar a linha de sucessão. Em termos, nós temos que pensar casos de monarcas europeus que, desgastados, renunciaram a favor do sucessor próximo, mais jovem, mais carismático. O caso que eu sempre gosto de lembrar é o que se passou na Espanha há alguns anos, em que o rei Juan Carlos, desgastado ali por escândalos, renunciou a favor de seu filho, hoje rei Felipe VI, que tem uma esposa carismática, filhas carismáticas, jovens, e, portanto, transmitem um ar muito mais de frescor a uma instituição que é duramente contestada ao redor do mundo. Professor, para além da popularidade, quais serão os desafios do rei Charles III? O Charles ele tem à sombra nada mais nada menos do que não apenas a sua mãe, mas a monarca que teve o reinado mais longevo na história ali do Reino Unido, na história da Inglaterra, né? Lembrando que o Reino Unido como Estado ele vem do século XVIII, a Inglaterra vem lá desde o século X, século IX, então o trono aí talvez ao lado do Japão, né? Situando o trono japonês, do Império Japonês, o mais antigo do mundo. E tem a sua sombra também a questão de termos ali um sucessor que é mais carismático. E para complicar a situação de Charles, nós temos o Reino Unido na sua mais profunda crise desde o começo dos anos 80. A inflação alta de 2 dígitos. O rei não toma decisões sobre a economia, mas ele aconselha o primeiro-ministro, tem um papel, né, de conversar com o primeiro-ministro a respeito de questões gerais que envolvam ali a nação, em encontros semanais. Então, o Charles, ele terá que se demonstrar ali como ponto de referência em uma época de grande instabilidade. A própria guerra na Ucrânia, temores de uma terceira guerra mundial que não foram totalmente dissipados. Então, a postura que se espera de um monarca é muito aí além, talvez, do que as pessoas hoje acham que o rei agora, Charles III, é capaz de oferecer. Então, ele tem que provar aí que tem, de fato, legitimidade para não enfrentar já uma forte oposição no seu primeiro ano de reinado. Professor, fato é, o perfil de Charles e de Elizabeth são perfis muito diferentes. Inclusive, em parte, isso explica a baixa popularidade dele quando a gente observa as últimas pesquisas entre a população do Reino Unido. O que a gente pode destacar da atuação dele ao longo desse período? Ele é uma voz muito atuante nas questões ambientais. Isso pesa de que forma quando falamos da popularidade dele? Pelo contrário, acho que pode ser até um fator de aumento da popularidade, porque ele é vocal sobre essa questão ambiental, sobre outros assuntos também. Ele já expressou muito a sua opinião, mas vamos ficar nisso que é mais evidente, né, que é a questão ambiental. Temo que tem ali até algum confronto, isso não pode ser descartado, porque no sistema britânico formalmente a autoridade reside, né, ali nos ombros do soberano, ou seja, do monarca, há claramente o constrangimento do parlamento, mas o monarca tem ali poderes que ele pode usar caso queira. E nessa questão ambiental, falar mais, né, sobre o uso de tecnologias alternativas para fazer a transição energética pode representar um confronto com a ala mais à direita do atual partido no poder, o Partido Conservador,
conservador, né, que tem ali o Jacob Smog. Ele é um ministro já indicado por Liz Truss para essa área de energia. E ele é um cético do aquecimento global, né? Então nós teremos aí uma combinação de um monarca, né, que é muito pró transição energética, né, pensa ali em biocombustíveis, já tomou atitudes, patrocinou iniciativas nesse sentido antes de se tornar monarca, e um governo que tem ali um negacionista das mudanças climáticas. Portanto, nós podemos esperar algum confronto ainda aqui nos bastidores nesse sentido. Aqui é importante destacar, né, que essa personalidade do Charles mais expressiva foi até objeto de um filme, né, um filme ali que teve circulação restrita, mas foi distribuído até ali pela BBC, né, que é o filme que tem um título que o Charles acabou assumindo, que todos esperavam, né, alguns até achavam que ele ia escolher outro nome, Charles III. E nesse filme ele tem ali muitos confrontos, né, o personagem do Príncipe Charles numa situação futura que agora se tornou realidade com o parlamento e no fim acaba ali entrando numa crise e renunciando a favor do próximo herdeiro, que no caso é o Príncipe William. Se esse cenário da ficção vai se transformar em realidade, é outra história. Mas a se julgar, né, a personalidade do Príncipe Charles e a ação dele enquanto, né, era príncipe, agora que ele é rei, se ele manter, né, esse estilo, será no mínimo um estilo menos discreto do que o da sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Professor, falávamos então sobre essa relação com o parlamento. E lembramos, Rainha Elizabeth II, ela nomeou 15 primeiros ministros, a mais recente, Liz Truss. Inclusive, a aparição pública mais recente dela foi justamente recebendo Liz Truss na Escócia. Para falar um pouquinho sobre o discurso de Liz Truss, aquele pronunciamento após o falecimento da Rainha Elizabeth II, naquele momento ela disse que a rainha foi uma inspiração pessoal para ela, falou que a Rainha Elizabeth deixou um grande legado e disse que apoiamos o rei para cumprir sua responsabilidade. O que a gente pode falar dessa relação entre o monarca e o primeiro-ministro no Reino Unido? E principalmente agora com dois personagens diferentes, um novo rei e uma nova primeira-ministra. Qual que é a importância de uma relação harmoniosa entre esses dois personagens? É fundamental para a manutenção do sistema constitucional do Reino Unido. Aqui me permita voltar um pouco no tempo e comparar a situação atual com aquilo que o cenário que Elizabeth II herdou ao virar rainha. Ela tinha como primeiro-ministro ninguém mais, ninguém menos que o Winston Churchill, né? O grande ali para os britânicos, é sempre importante lembrar, fora do Reino Unido ele é cada vez mais criticado, o legado dele, mas para o Reino Unido ele ainda é considerado um herói, porque de fato salvou o país ali da dominação nazista. Ele, como falavam na época, ele seria o tutor dela, né? Então ela também entra num cenário muito parecido com o Charles, né? Sob certa suspeição, mas não em função, né, de características pessoais, mas em função da idade dela, né? O Charles, ele já é um senhor de mais de 70 anos, mas ainda assim paira essa suspeição sobre quão apropriado, né, quão bem treinado, quão qualificado ele está para ser um rei de fato. Sabe-se que nas conversas privadas ali entre o soberano, a soberana e os primeiros ministros, assuntos relevantes de política pública, pelo menos no nível macro, né, qual direção que será dada na saúde, na educação, na política externa, são certamente conversados, embora o soberano sempre respeite a vontade do partido que tem a maioria no parlamento, que essa seria a expressão da vontade ali popular. Mas o rei, agora Charles III, pode sim ali ser mais vocal, caso ele opte. O custo disso pode ser uma tensão com o parlamento e o que há grandes chances, ao meu ver, de acontecer caso Charles, como eu disse, mantenha o seu estilo ali como príncipe, se tiver esse estilo como rei, e ainda mais aproveitando-se do fato de que ele tem ali diferentemente da sua mãe, que tinha um monstro, né, no bom sentido, perante ela ali em Downing Street, que é a sede do governo, né, do primeiro-ministro, a residência do primeiro-ministro. O Charles agora tem alguém que é visto como fraca, né? A Liz Truss, com todo respeito, ela não tem popularidade, ela é vista ali como alguém que seria a opção menos pior e não como alguém carismática capaz de liderar o país em momentos de crise. Então, nós temos aí a perda, né, de duas âncoras ao mesmo tempo. Um primeiro-ministro respeitado, não que o Boris Johnson o fosse bastante respeitado, pelo contrário, saiu impopular, saiu muito criticado do governo, mas a âncora que permitiu que o país navegasse ali entre primeiros ministros de diferentes orientações, alguns mais, outros menos competentes, era a solidez
trazida pela imagem da rainha, uma solidez que ela construiu ali a muito custo ao longo de 70 anos de reinado. 70 anos de reinado marcados por um reposicionamento da Inglaterra na ordem mundial e até mesmo um reposicionamento da própria monarquia britânica. Professor, há um conceito de que a monarquia ela é maior do que uma pessoa. Quando a gente fala de Elizabeth II, esse conceito, por vezes, pode ser revisado? Sem dúvida, tanto que agora que nós veremos na prática se os britânicos do pós-Segunda Guerra, de quem cresceu, no Reino Unido relativamente decadente, que deixou de ser o império onde o sol jamais se punha, perdeu colônias, perdeu aí muito prestígio, perdeu status econômico, ainda é em grande parte uma potência por conta das armas nucleares que detém e do soft power, do poder brando, que é uma herança no fundo do fato de ter sido o maior colonizador da história. Agora que nós vamos ver como esses britânicos se comportam perante a monarquia, porque nós não tivemos um teste, Ela ficou no poder por 70 anos, gerações e gerações sucessivas, acostumando-se com um país menos influente, menos talvez próspero em alguns momentos, recuperou a prosperidade principalmente dos anos 90 até a era ali do Brexit, um período de 20 anos de crescimento contínuo e robusto, e nós tivemos aí nenhuma troca no chefe de Estado. Então agora que nós vamos saber se os britânicos eles são monarquistas ou se no fundo eles são elisabetistas ou elisabetianos. Se houver uma perda de popularidade rápida por parte ali do rei Charles III, nós podemos concluir que de fato que sustentou a monarquia no Reino Unido no pós-guerra foi essencialmente a imagem da rainha. Vamos ver se Charles é capaz de se adaptar aos novos tempos como a rainha o foi capaz. Dizem que é uma metáfora, por meio da qual os familiares, ali, membros da família real, se referem à monarquia. Afirma, um empreendimento familiar que eles têm que manter a todo custo, porque isso implica em prestígio, dinheiro, poder e a prestação de um serviço para a nação. Se Charles ver que não está indo muito bem nesse serviço, acho que inevitavelmente pressões vão surgir para ele ajustar a rota ou, em último caso mesmo, pensar numa abdicação a favor do próximo sucessor, o príncipe William. Mas isso não é para agora, isso é algo que pode ser aí vislumbrado a partir daqui 5 até 10 anos. Professor Vinícius, sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, até mais. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Na segunda-feira estamos de volta com outro assunto. Um bom fim de semana para você e até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.